que isso vai afetar em outros fatores humanos. Por exemplo, Mariano. Oi. Por favor, conclua. Eu vou concluir. Então, o sistema nervoso, o coração, o rim, os pulmões são extremamente afetados pelo mercúrio. Na sua forma organometálica, ele é temível. Por quê? A forma organometálica, principalmente na forma de metilmercúrio, ele é mutagênico, ele causa mutagênese, e mulheres grávidas que têm contato com mercúrio metálico, ela pode gerar filhos com problemas já ao nascimento, ou seja, nós chamamos de teratogênese. Então, esses são os grandes riscos do mercúrio, em todas as suas formas. Eu concluí aqui. Obrigada, Mariano. Nós continuamos aqui nossa mesa, a transmitir a nossa mesa. Mariana acabou de fazer aqui a sua fala, a sua introdução, né, sobre os riscos do mercúrio à saúde. E iniciamos aqui, seguimos a nossa mesa com a doutora Magda Siqueira. A Magda é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Alfenas, de Minas Gerais, tem especialização em dentística restauradora pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, especialização em endodontia. Magda, agradecemos a sua presença. Magda, a questão é: a Convenção de Minamata, em seu parágrafo 3, artigo 4, estabelece que cada parte deverá tomar medidas em relação aos produtos contendo mercúrio, né, listados na parte 2 do anexo A, visando a redução do uso de amálgamas dentários. Entre essas medidas estão restringir o uso de amálgamas dentários à sua forma encapsulada e promover o uso de melhores práticas ambientais em consultórios odontológicos, a fim de reduzir as liberações de mercúrio e compostos de mercúrio na água e no solo. Magda, considerando a sua vasta experiência profissional, essas medidas podem, de fato, eliminar a exposição de profissionais e pacientes ao mercúrio, Magda? Rafaela, colegas, um prazer estar aqui com vocês. E a resposta, que é uma pergunta bem importante, é onde ela fala-se, considerando a minha experiência, essas medidas podem eliminar, de fato, a exposição de profissionais e pacientes? Infelizmente, só essas medidas não, é um começo. Então, trabalhar com o amálgama de prata, né, na forma encapsulada, ela é uma forma de ser utilizada. Mas, de acordo com as normas, né, as práticas, né, inclusive da RDC 222 de 2018, promovida, né, pelo Ministério da Saúde, aonde ela indica que o mercúrio ele é considerado um lixo orgânico tóxico. Então, nós, profissionais da área de saúde, devemos ter, em primeiro lugar, o conhecimento, como trabalhar com isso, educar os profissionais que trabalham com isso, proteger o paciente de forma adequada, usando uma técnica adequada para isso, sempre com muito cuidado, e principalmente promover nos consultórios odontológicos, tanto a nível privado quanto a nível público, práticas especiais onde nós possamos ter um manejo de resíduos de amálgama de prata com mercúrio. Então, isso é só um começo. Devemos ainda trabalhar de forma muito abrangente a nível de sociedade civil, a nível de universidade, para que nós possamos modificar esse cenário onde nós estamos aqui. Então, eu acredito que realmente o Tratado de Minamata, colocado em prática, ele será o grande diferencial para todos nós. Devemos, então, com isso, trabalhar principalmente nessa emenda, que é a emenda das crianças, na proibição realmente da utilização do amálgama de prata na odontologia, o mais rápido que pudermos. Mas também devemos promover aí a educação para que o amálgama seja substituído por outras técnicas, como nós podemos ter, e com isso os pacientes sejam beneficiados. Não é preciso criar pânico, mas nosso tempo está contando e nós temos que agir o mais breve possível. Então,
é uma prática inicial, mas somente ela não é necessária. O que seria necessário mesmo é a eliminação completa da restauração de amálgama na odontologia. Muito obrigada, Magda. Um esclarecimento, né? As pessoas que estão aqui nos assistindo, que nós já havíamos começado, mas estávamos offline. O Jefferson já havia feito um preâmbulo da Convenção de Minamata, uma breve introdução. O Mariano já havia feito a primeira parte, né, da nossa rodada aqui de perguntas, já havia respondido, seguindo o Magda na sequência, e agora nós iniciamos aqui com a nossa sequência com Raquel Sembranelli. Raquel Sembranelli é cirurgiã dentista, especialista em implantodontia e reabilitação oral. Raquel, agradecemos a sua presença. Raquel, essa parte 2 do anexo A da Convenção de Minamata, ela recebeu uma emenda durante a Conferência das Partes, a COP42, que foi realizada em 2022 em Bali, Indonésia. Essa emenda foi denominada de Emenda das Crianças. Nessa emenda, os países se comprometeram em excluir ou não permitir, por meio de adoção de medidas apropriadas, ou não recomendar o uso de amálgama dentário para tratamentos de dentes decíduos, né? Seria o que a gente chama também de dentes de leite, de pacientes com menores de 15 anos e de mulheres grávidas e que estão amamentando, exceto quando considerado pelo dentista com base nas necessidades do paciente. Raquel, pela sua experiência, por que é importante que o Brasil vede imediatamente o uso do amálgama de mercúrio nessa parte da população mais vulnerável à exposição ao amálgama de mercúrio dentário? Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, né, para eu estar aqui representando tantos colegas que estão sedentos para poder debater esse tema. Bom, a gente sabe, aí o Mariano falou muito bem, né, que o mercúrio ele é tóxico para todas as faixas de população, né, faixa etária, inclusive para o meio ambiente, mas existe sim uma faixa da população que é mais vulnerável, mais susceptível à intoxicação pelo mercúrio, que é exatamente essa faixa, Rafaela, que você falou. São crianças menores de 15 anos, mulheres grávidas que amamentam, justamente pelo que o Mariano explanou em relação a características do mercúrio. Como o mercúrio é um metal extremamente tóxico, com grande afinidade por gordura, e é onde a gente mais encontra gordura no nosso corpo, é no sistema nervoso central. Então, a gente ter crianças expostas às restaurações de amálgama, ou mães gerando crianças, ou mães amamentando, a gente vai estar expondo essas crianças numa fase extremamente crítica do desenvolvimento neurológico delas. Então, como eu tenho essa afinidade do mercúrio pela gordura, e ele tem essa capacidade incrível, ele é tão malvado que ele consegue atravessar as barreiras de proteção que a gente tem no corpo, então ele atravessa a barreira placentária, consegue chegar no feto, ele atravessa a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o nosso sistema nervoso central, consegue atingir o nosso sistema nervoso. E lá, ele vai conseguir fazer neurodegeneração, ele vai degenerar todas as estruturas do cérebro. Então, a gente ter essa exposição nessa fase da vida é muito crítico. Por isso que eu entendo que estamos a passos de formiga, né? Mas é um primeiro passo muito importante, porque a gente precisa proteger essa parcela da população, que seria uma parcela da população extremamente vulnerável a essa toxicidade. Então, ter uma restauração de amálgama em crianças em desenvolvimento, em fase de desenvolvimento neurológico, realmente levando essas crianças a desenvolver danos irreversíveis no sistema neurológico delas, é quase que um crime, né? Então, a gente precisa fazer essa emenda ser cumprida. Países como a Suécia, Noruega, Irlanda, já tem isso como lei. Então, a gente está no caminho. Muito bom, Raquel, muito esclarecedor. Obrigada. Agora eu gostaria de ouvir um pouco a Ana Cláudia Lança, que é fisioterapeuta, osteopata. A Ana é docente da Escola de Osteopatia IDOT, que é o Instituto do Curso de Osteopatia e Terapia Manual. É coordenadora e responsável pelo conteúdo programático de posturologia do Instituto. Ana, agradecemos a sua presença. Ana Cláudia,
Ao que se pode compreender, o mercúrio que tem no amálgama dentário, ele não afeta somente pela sua toxicidade, ao danificar quimicamente o sistema neurológico, como falado pela Raquel anteriormente e Mariano, entre outros sistemas, né? Entre outros sistemas e órgãos que o mercúrio prejudica. Ana, você pode nos dizer o que é o microgalvanismo? E se o amálgama dentário que contém mercúrio na sua composição pode causar o microgalvanismo? Por favor. Olá, Rafaela. Olá a todos. Agradeço muito pelo convite de estar aqui, podendo debater com vocês sobre um tema, como já foi falado, tão importante. Bom, Rafaela, se vocês me permitem, né, de uma forma geral, para eu falar um pouquinho sobre o microgalvanismo, eu vou falar de uma parte introdutória, só para a gente entender um pouquinho mais, principalmente as pessoas da minha área, né, da fisioterapia, da osteopatia, né, o que seria essa microcorrente, o microgalvanismo? Então, de uma forma geral, o microgalvanismo ele se assemelha a uma pilha, né, que se baseia, por exemplo, uma pilha se baseia na transferência de elétrons, né, de um metal que tem tendência de ceder elétrons para um outro metal que tem uma tendência de ganhar elétrons, né? No caso da pilha, a gente tem o zinco e o cobre. No nosso corpo, a gente, então, estaria incluindo o mercúrio, né, encontrado nos amálgamas, o prata, o ouro, outros metais. Essa transferência na pilha é feita por um fio condutor. E para o nosso corpo, essa transferência de elétrons, né, é feita através do sistema nervoso periférico. Então, o microgalvanismo, ou a corrente galvânica, que nada mais é que uma corrente, né, constante, unidirecional e sempre de um polo para o outro, né, e polarizada, ocorre a partir da formação de uma corrente elétrica entre dois metais. Os amálgamas podem gerar essa corrente elétrica entre si, por exemplo, o mercúrio e o prata e a prata, né, o mercúrio e um outro metal. Por isso que nós falamos que o mercúrio, por exemplo, encontrado no amálgama, mais um colar, mais um brinco. Por esse motivo, as correntes podem se formar entre esses dois metais presentes na cavidade oral, que nós chamamos de dentodentária, entre o metal da cavidade oral mais um metal na periferia, que nós chamamos de dentoperiférica, ou o aumento da corrente elétrica entre dois metais na periferia, que nós chamamos de periférico-periférico. E a formação de uma corrente elétrica, ela pode atuar, né, agora que nos interessa, patologicamente, sobre a diferença, né, desse potencial das fibras nervosas ou musculares, que a gente sabe que as leis da física, elas nos dizem, né, que quando existe dois metais de natureza diferente, é estabelecida uma corrente entre eles, devido a essa diferença de potencial. E se nós pensarmos um pouquinho mais, então, para a gente, né, para a osteopatia, o que é uma diferença, né, o que é um potencial de ação? O fenômeno que é o fenômeno, nada mais é, né, que é o fenômeno de despolarização e repolarização, responsáveis pela condução, né, elétrica nervosa que varia, né, esse potencial de ação de menos 100 a mais 60 milivolts. Ou seja, uma corrente elétrica superior a 250 milivolts já é considerada patológica, então já é considerada microgalvanismo, né, encontrado, por exemplo, entre amálgama dentário e brinco e colar, tá? Entre, então, dentro dentário, dentro periférico e periférico, gerando como consequências, né, espasmos musculares ou algias difusas, né, espalhadas pelo corpo. Muito bom, Ana. Muito bom, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito esclarecedor, muito didático. Obrigada. Depois a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre essa questão do microgalvanismo causado também pelo amálgama de mercúrio. Agora nós vamos conversar um pouco com a nossa convidada, Mari Polacchini. A Mari Polacchini, ela é engenheira agrônoma, é ativista nas causas socioambientais. A Mari integra conselhos e comitês em Peruíbe, na Baixada Santista. Ela também é membro do NEPSA, da Unifesp,
e ela também faz parte da equipe da Aliança Mundial para a Odontologia Livre de Mercúrio no Brasil. Mari, agradecemos a sua presença. Mari, nos diga o que é a Aliança Mundial para a Odontologia Livre de Mercúrio e como ela tem atuado aqui no Brasil. Fique à vontade, Mari. Certo, eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui entre vocês. A Aliança Mundial para a Odontologia Livre de Mercúrio, ela é uma coalizão internacional de entidades da sociedade civil organizada, e ela atua junto da Convenção de Minamata e está nos 5 continentes. E o empenho da aliança é na interlocução com os governos para implantar as medidas protetivas à saúde, tendo por objetivo eliminar o amálgama de mercúrio dos tratamentos dentários em todos os países. Aqui no Brasil, a aliança ela se estruturou através do NEPSA, né, o nosso núcleo aqui da Unifesp de Santos. E hoje ela conta com apoio e a parceria de mais de 30 entidades e organizações da sociedade civil, e também de sindicatos, profissionais de diversas áreas, pesquisadores, ativistas, parlamentares e usuários dos serviços da odontologia. A nossa atuação, ela inclui informar a sociedade sobre os riscos associados à utilização do amálgama dentário e divulgar também a evolução das conquistas que já estão sendo obtidas no sentido da eliminação desse material. Para isso, nós usamos muito as redes sociais. Nós também já realizamos um seminário pela Unifesp e nós estamos sempre em diálogo com gestores públicos para sensibilizá-los da necessidade de cessar o uso desse material e também obter, da parte deles, um comprometimento, né, com a nossa pauta. Nós temos mantido um contato constante com os parlamentares e participamos da proposição de um projeto de lei, o PL 3098/21, que ele está tramitando na Câmara Federal dos Deputados, e ele visa implantar de imediato a emenda das crianças, com a proibição do uso do amálgama em menores de 15 anos, grávidas e lactantes, e um processo gradativo de redução do uso do amálgama até a sua total exclusão dos tratamentos dentários no país, em um prazo máximo de 3 anos. É isso. Muito obrigada, Mari. Eu gostaria agora de ouvir a professora Silvia Tagé. Silvia Tagé é assistente social, mestre e doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, é docente da Unifesp, do Departamento de Políticas Públicas de Saúde Coletiva, é coordenadora do Núcleo de Saúde Socioambiental da Unifesp e atua nas áreas de saúde coletiva, política social e formação profissional. Silvia, agradecemos a sua presença. Professora Silvia, nos diga, a campanha por uma odontologia livre de mercúrio, que o Núcleo de Saúde Socioambiental da Unifesp tem apoiado, faz parte da política do NEPSA de atuação na promoção da saúde? Essa é uma estratégia importante como política pública na área da saúde, Silvia? Qual a contribuição efetiva do núcleo para a elaboração de política pública no âmbito da campanha por uma odontologia livre de mercúrio? Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar a importância de estarmos discutindo essa temática num congresso que fala da reconstrução da nação. Nessa linha, vale destacar que temos, enquanto sociedade, um débito com a vida em nosso planeta. A Convenção de Minamata, da qual o Brasil é signatário, precisa ser retomada em outro ritmo, com a devida urgência. Temos exemplos graves e, por ora, nós ainda trabalhamos nas consequências da utilização do mercúrio, trazendo prejuízos à saúde humana. Lembrando aqui a situação dramática dos índios Yanomamis. As cenas de dor e sofrimento estão registradas em nossas memórias e não podem ser esquecidas. Essa é uma das situações, em meio a tantas outras, que poderíamos citar. Nosso núcleo e esta universidade não estão calados e têm mantido uma constante luta pela defesa da saúde socioambiental em várias frentes, acolhendo os movimentos sociais e suas demandas, destacadamente na Baixada Santista, participando e somando esforços na medida de suas possibilidades, cumprindo nosso papel de formar profissionais
efetivamente comprometidos com a sociedade. A questão do controle e eliminação do mercúrio tem sido um dos nossos focos. Estamos trabalhando para a sensibilização, não só da comunidade acadêmica, mas dos profissionais da saúde, da sociedade como um todo, e pressionando nossos políticos, como bem colocou a Mari, tanto no executivo como no legislativo, no nível municipal, estadual e federal. Incansavelmente, temos mobilizado nossos esforços para a implantação de novas alternativas e procedimentos odontológicos que não utilizem o mercúrio, especialmente no Sistema Único de Saúde, ao qual defendemos incondicionalmente como política pública que atende hoje a maior parte da população brasileira e, em especial, a população mais vulnerável. Lembrando a todos que nosso lema constitucional é de que a saúde é um direito de todos, o que nos implica na promoção, prevenção e cuidados, o que significa atenção com a responsabilidade de não criarmos outras doenças, como é o caso do mercúrio. Conforme citou a Mari, nós contribuímos para a construção, acompanhamento e mobilização do projeto de lei 3.098, que estabelece o prazo de 3 anos para o uso da amálgama, além da emenda das crianças. No entanto, lá se vão 2 anos de tramitação. Embora, desde 2019, a Anvisa já proíba a comercialização e o uso do mercúrio em serviços de saúde. Infelizmente, essa proibição não impede a comercialização, demonstrando mais uma vez que os interesses financeiros se sobrepõem ao valor da vida. Essa é e sempre será a nossa bandeira de luta. Muito bom, Silvia, muito bom. Nós terminamos aqui essa primeira rodada com informações importantes sobre o mercúrio e a Convenção de Minamata, Jefferson, se você quiser trazer novamente, né, já que nós iniciamos aqui e estávamos offline, se você quiser fazer aqui um resumo do preâmbulo que você havia feito, fique à vontade. Obrigado, Rafaela. É interessante ouvir os colegas a respeito do amálgama de mercúrio, né? E a Convenção de Minamata, ela começou a ser construída em 2001, né? A partir de situações que foram levadas durante, né, as reuniões do Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, o PNUMA. Essa questão preocupante do mercúrio, as pesquisas mostravam que ele tinha triplicado, né, a sua disponibilidade no ambiente, e aí passou a se ter uma preocupação com o mercúrio no meio ambiente, né? Aí a convenção começou a ser construída a partir daí. Em 2013, né, ela foi aprovada em Minamata, e em Minamata a reunião foi feita lá devido ao acidente que houve, né, ao derramamento de mercúrio na Baía de Minamata, o que contaminou o pescado, e o pescado contaminou as pessoas, né? Os levantamentos informam que 900 pessoas, por conta disso, foram a óbitos, né? 5.000 pessoas tiveram problemas cognitivos, né, com o mercúrio, e a principal população afetada, infelizmente, foram as crianças, que se viram prejudicadas, né, com problemas neurológicos graves para o resto de suas vidas, né? E essas crianças foram afetadas justamente durante a vida fetal, né, infelizmente. E aí, por isso que a convenção se chama Convenção de Minamata. Eu havia feito uma referência ao filme Minamata, interpretada pelo John Depp, né? É importante, quem não assistiu, assistir esse filme, porque ele traz um histórico muito importante, não só da contaminação, mas também como da questão social envolvida, né, em todo esse caso. É um caso emblemático sobre a questão da exposição e da contaminação química, né? E os colegas trazem aí, né, referências interessantes, né? E nós não estamos aqui discutindo se o mercúrio faz ou não mal. A Convenção de Minamata já esclareceu a todo mundo que o mercúrio faz mal à saúde e que o mercúrio do amálgama também é prejudicial à saúde. E por isso, né, a emenda das crianças, que no ano passado ela foi adotada pela Convenção, e os países têm que informar em setembro agora, na COP5, o que farão, né, a partir dessa abordagem da emenda das crianças, né, onde a importância dessa emenda é justamente proteger os fetos, né, e a partir protegendo as mães também, né, protegendo os fetos a partir da proteção da mãe,
né, não deixando que ela tenha contato com amálgama de mercúrio durante a gravidez, né, durante a amamentação, e também não deixando que crianças menores de 15 anos recebam esse amálgama em seus dentes, né? Então, é muito interessante, nós temos uma perspectiva, a COP5 vai começar a acontecer em setembro, né? Nós teremos uma reunião no Brasil do GRULAC, né? Que é o grupo da América Latina que discute essas questões químicas, que se prepara para os tratados internacionais, para discussões com o mundo todo. A América Latina ela vai preparada numa pré-discussão, e essa reunião vai acontecer aqui no Brasil no dia 6 de outubro de 2023, em Brasília, né? E a gente pretende estar lá presente, fazendo um certo lobby do bem, né? Fazendo o nosso advocacy, né? Protegendo, tentando fazer com que o Brasil, né, adote imediatamente a emenda das crianças e eleve a sua atenção em relação do projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal. Nós estamos também, né, tentando uma reunião com o Ministério da Saúde no mês que vem, né, devido aos acidentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Esse setor da saúde foi mobilizado para lá, mas nós esperamos até o final da semana que vem, ou dessa semana, ter um retorno, se a gente consegue ter uma reunião com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Meio Ambiente, com a saúde bucal, né, para tentar conversar com eles qual será a posição brasileira na GRULAC e da COP5. Né? Então é isso, Rafaela. Eu acho que nós estamos tendo bastante, né, informação dos nossos colegas e podemos continuar com a nossa entrevista, Rafaela. Muito bom, Jeffer. Esperamos que o governo brasileiro não nos desaponte. Silvia, agora vamos aqui trocar a ordem da nossa rodada aqui de conversa. A gente agora inicia pela professora Silvia. Silvia, a saúde socioambiental tem um forte trabalho na interdisciplinaridade, na interprofissionalidade. A proximidade com o pensamento complexo facilita essa necessária aproximação com várias áreas profissionais? Como tem sido a experiência da saúde socioambiental com profissionais de diversas áreas que atuam com o mesmo assunto, como o exemplo aqui do amálgama de mercúrio? É um modo de atuação que convida os profissionais para atuarem na complexidade ambiente, saúde e sociedade, Silvia? Então, eu hoje fiquei muito satisfeita com a abertura do Congresso e que se trouxe a questão ambiental, inclusive a ministra trouxe essa questão, destacando, né, a preocupação de alguns autores de que as próximas pandemias estão fortemente relacionadas à questão ambiental. Achei muito interessante isso, e eu vou começar aqui destacando um trecho da primeira redação da Carta da Terra em 1992, que é um trecho que me emociona muito. Nós somos a terra, os povos, as plantas e animais, gotas e oceanos, a respiração da floresta e o fluxo do mar. Nós honramos a terra como o lar de todos os seres viventes. Nós estimamos a terra pela sua beleza e diversidade de vida. Nós louvamos a terra pela sua capacidade de regeneração, sendo a base de toda a vida. Eu leria o texto inteiro, mas não temos tempo para isso. Mas esse trecho e a sua sequência deixa claro que a saúde e o ambiente é um tema de todos nós. Nos implica porque queremos viver e queremos mais do que isso, ter qualidade de vida. É preciso compreender que enquanto tivermos desigualdades sociais tão marcantes na sociedade, não será possível uma vida digna para todos, não só para alguns, como dizia o poeta Pablo Neruda. Vivemos uma sociedade repleta de contradições. Se, por um lado, evoluímos técnica e cientificamente, por outro, produzimos profundas cicatrizes éticas. Por isso, não é possível estar ausente dessa realidade como cidadãos e como profissionais do nosso tempo, o tempo presente. Não se pode estar alheio aos processos que afetam a nossa vida. Nossos atos e comprometimentos vão traçar o nosso presente e forjar o nosso futuro. A heterogeneidade de nossos conhecimentos precisa fazer que interroguemos nosso tempo, e não somente para interrogar nossa realidade e acumular conhecimentos, mas garantir que sejam construtores de uma sociedade melhor. Se assim queremos, o que buscamos nas nossas diferentes formações e práticas profissionais?
Do ponto de vista de um olhar complexo, minimamente buscamos uma atitude solidária, baseada na cooperação, na qualidade do que produzimos, vivemos e pensamos. Implica no entendimento de que não vivemos sós. Dessa interação dependemos todo o planeta, com o qual não só precisamos ser solidários, mas também responsáveis. Não pode haver abismos entre o homem e a natureza. Quem de nós, né, se como cidadãos temos essa responsabilidade, como profissionais não podemos abrir mão de nossa competência disciplinar, mas precisamos transitar entre o conhecimento, a vida, as pessoas, o ambiente, o planeta, etc. Quem de nós conseguiria fazer isso sozinho? Que formação nos permitiria ter essa teia complexa de conhecimentos e capacidade para lidar com tantas demandas? Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2, já diz a música. O desafio de trabalhar inter está claramente colocado nas questões ambientais. Discutimos aqui, nesse momento, um tema que afeta a vida de todo, com diferentes áreas de conhecimento, com visões e experiências de vida. Nós temos aqui químico, historiador, geógrafo, engenheiro agrônomo, fisioterapeuta, dentistas, assistentes sociais, mas, acima de tudo, somos militantes como cidadãos. No NETSA, esse é o nosso trabalho. Muito bom, Silvia. Bom demais. Além de técnicos, né, temos que ser humanos também. Mari, agora a gente volta com a Mari. Mari, qual a importância da atuação da sociedade civil organizada por meio de movimentos, como da Aliança Mundial para a Odontologia Livre de Mercúrio, para que os países efetivamente adotem medidas de proteção à saúde humana e ambiental, como preconizam as convenções como a de Minamata? Ou seja, Mari, qual a importância da atuação da sociedade civil nesses movimentos? Então, Rafa, a meu ver, a participação da sociedade civil organizada ela é fundamental para atingirmos nossos objetivos, né? Pois nós temos a capacidade, a partir do momento que nos organizamos, de levar uma informação de alto nível à população e ajudando a conscientizar as pessoas dos riscos a que estão expostas pelo uso do amálgama e também proporcionando a oportunidade para que cada cidadão não apenas possa optar pela não utilização desse material no seu tratamento odontológico, mas também some forças na pressão ao poder público para que cumpra com as determinações da convenção e inicie a eliminação do amálgama na nossa odontologia. Em uma articulação como a que nós construímos, onde nós contamos com pesquisadores, profissionais de várias áreas, né, entidades variadas, lideranças comunitárias, nós adquirimos uma força de pressão muito grande diante dos nossos parlamentares, diante dos nossos gestores. E nós acabamos chamando a atenção, né, desses que são os responsáveis pelas tomadas de decisão para a nossa demanda. Né? É uma forma de fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas, como bem colocou a Silvia, né, na questão dessa interação, dessa atuação em conjunto que nós protagonizamos. O trabalho de divulgação dos impactos do uso do amálgama dentário, ele não é uma tarefa fácil, pois ele aborda um tema que pode parecer muito complexo para grande parte da população, né? É uma linguagem muito técnica. E um dos nossos papéis como sociedade civil é justamente tornar esse assunto de fácil compreensão para todas as pessoas e buscar divulgá-lo de uma forma que elas possam se apropriar desse conhecimento em uma linguagem mais leiga e também serem agentes de difusão dessa informação. Quando nós unimos tantas entidades e pessoas diferentes, mas com o mesmo objetivo, com um objetivo comum, nós nos tornamos uma amostra representativa dos anseios da população, que dificilmente passará despercebida aos nossos governantes. É assim que eu penso. Muito bom, Mari, muito bom. Ou seja, nós como cidadãos, né, cidadãs, temos que
que participar, né, de todas as políticas, de uma forma geral, que dizem respeito às nossas vidas, né? Ana, voltando agora para a Ana Cláudia. Ana, você nos diz sobre ligas metálicas, que elas causam o microgalvanismo. Nos diga, Ana, quais sintomas do microgalvanismo e como o microgalvanismo pode afetar a saúde das pessoas? Ótimo, Rafa. Então, para a gente, nós pensamos em microgalvanismo toda vez que a gente se depara com patologias, com disfunções inexplicáveis, ou que a gente também diz rebeldes, que são rebeldes ao tratamento, né? Por exemplo, as gengivites, né? Se a gente pegar na esfera bucofacial, então gengivites, fenômenos inflamatórios bucais, as nevralgia facial, nevralgia do trigêmeo, nevralgia, disestesia, né? A cérvico-braquialgia, mas pensando na esfera agora bucofacial, seria isso. Ou seja, são as patologias, as problemáticas dos pacientes que a gente que são rebeldes aos nossos tratamentos. Então a gente trabalha muito bem, por exemplo, numa dor de cabeça de origem trigeminal, né, de origem facial, né, do plexo cervical. E quando essa dor de cabeça, já que nós estamos falando num aumento da corrente elétrica do corpo gerado por esses metais, né, tendo o mercúrio como principal metal, né, o metal mais tóxico, então a gente percebe que não é um tratamento de comunicação nervosa, de melhora de tônus muscular, vai melhorar o paciente, já que existe essa corrente elétrica contínua e constante no corpo. Se a gente pensar, por exemplo, numa esfera loco-regional, nós pensaríamos num torcicolo espasmódico no nível do pescoço, rebelde ao tratamento, as próprias disfunções da articulação temporomandibular, causada, por exemplo, por um aperto dentário, através dos espasmos dos músculos elevadores da mandíbula, por causa desse aumento da corrente elétrica do corpo, e o músculo tende a se espasmar, aumentar o tônus de base desses músculos. As próprias disfunções neurais, né, cervicalgias, as cervicobraquialgias, as dores escapulares, tenossinovites, né, ou seja, as patologias de membros superiores. Nós pode repercutir, né, o microgalvanismo à distância, né, os sinais gerais, né, os sinais clínicos à distância, como, por exemplo, a hipertensão arterial, né, que a influência dessa corrente galvânica sobre o glômus carotídeo, né, o glômus é responsável pelo controle da pressão arterial, também a fadiga excessiva, né, esgotamento energético de forma geral, gosto metálico na boca. E aí, de forma geral, Rafa, para eu terminar, no nosso, né, no nosso âmbito, né, na nossa profissão, a gente começa, né, tudo isso nós levantamos através, né, dos sinais do paciente, dos sinais clínicos, né, da sintomatologia do paciente, e na nossa inspeção, né, se a gente pegar, por exemplo, então há um desequilíbrio, por exemplo, de cintura escapular na inspeção, quando a gente olha para o paciente, há um desequilíbrio de cintura escapular, um ombro mais baixo, mais rodado, né, limitando, por exemplo, a rotação da cabeça para os lados, ou seja, alterando a mecânica da coluna cervical. E associado a essa inspeção, a essa avaliação do osteopata, a gente pensaria também nos dentes escurecidos, acinzentados, azulados, joias com sinais de oxidação, a pele em contato com com metal vai parecer mais suja, mais acinzentada. E para a gente finalizar, a gente poderia confirmar através de 2 meios, né, que nós chamamos através do multímetro, que é um aparelho que ele possibilita medir a corrente elétrica no corpo, né, que poderia ser medida na boca, os metais da própria boca, ou os metais da boca com os metais da periferia, e a gente sabe que esse multímetro ele daria acima de 250 milivolts, que é considerado microgalvanismo, essa corrente elétrica patológica no corpo.
E para a gente finalizar, bom, né? a outra forma seria através do exame de urina, que isso já não nos diz respeito, né? Nós não podemos pedir exame, mas pelo próprio exame de urina, a gente sabe também que é normal, né? A Organização Mundial da Saúde preconiza que até 2 microgramas de mercúrio por litro, né? É indicado, né? Até menos que 2 microgramas de mercúrio por litro, e acima disso também, então, estaria um aumento, né, de mercúrio, né, no organismo. Muito bom, Ana. Muito obrigada. Agora a gente volta com a Raquel Sembranelli. Raquel, devido à toxicidade ambiental e à saúde dos profissionais da odontologia, né, a toxicidade ambiental e a saúde dos profissionais da odontologia e dos usuários também dos serviços da odontologia, os pesquisadores vinculados ao NEPSA da Unifesp entendem que o amálgama de mercúrio ele deveria ser vedado para toda a população e na maior brevidade possível. Raquel, como você entende essa posição dos pesquisadores do núcleo? Olha, Rafa, eu apoio 100%. Eu acho que não tem nenhum colega que já tenha esse entendimento do quanto estamos expostos e estamos expondo tanto ao nosso paciente quanto a nós, à nossa equipe. É para ontem, né? A gente tem aí vítimas do mercúrio que nem sabe que são vítimas do mercúrio, né? Eu costumo falar que todos nós que chegamos a esse entendimento, de alguma forma a gente passou por um processo de contaminação, entendeu esse processo, essa doença vinda pela contaminação, para despertar. Mas seria muito interessante não ter que passar pela doença e a gente prevenir isso, né? Porque os profissionais dentistas, eles são e estão muito adoecidos por essa contaminação e nem imaginam. É muito bonito a gente ver uma profissional como a Ana, que é de outra área, com esse entendimento amplo que ela tem de toda essa repercussão do uso do mercúrio, quando dentro da nossa classe a gente não vê esse entendimento, a gente não vê essa difusão desse conhecimento, porque nós estamos muito doentes, nós estamos muito expostos, né? Eu tenho uma doença autoimune provocada por contaminação do mercúrio, acredito que a Magda também tenha tido o mesmo caminho, e é a história dos nossos colegas. Então, trazer esse tema é uma forma da gente se proteger. A nossa responsabilidade diante do paciente é muito grande, porque nós somos responsáveis pelo que a gente está fazendo, pelo que a gente está colocando, né? O paciente está ali e ele apenas confia. Agora, o profissional, ele tem que ter esse entendimento e a gente não, né? Mas a grande parte dos dentistas continuam compactuando com o uso do mercúrio e contaminando a população e, por sua vez, contaminando o meio ambiente, porque é um dos problemas que a gente vai ter que resolver lá na frente, a passos de formiga, né? A gente entende que vamos salvar as crianças, que é o grupo mais vulnerável. Acho que um segundo passo é salvar os profissionais e os pacientes e o meio ambiente, porque a gente descarta muito mercúrio no meio ambiente, de forma totalmente sem regra. Alguns locais, como na minha cidade, a gente consegue fazer a separação do lixo, fazer uma notificação para a CETESB, daquele lixo que tem a contaminação, deveria ir para um aterro específico, mas eu acredito que dentro do estado de São Paulo eu devo ser uma, e aí junto a Magda é mais uma. Então, assim, a gente precisa para ontem, eu concordo 1000%, eu acho que quanto mais debate, quanto mais a gente trazer essa informação, mais a gente vai difundir. Os pacientes estando cientes é uma grande oportunidade, porque quando o paciente traz o questionamento, ele obriga o profissional a se informar, né? Já que para a classe é tão difícil, então essa conscientização, esse trabalho que a gente faz na rede social, de ir plantando a sementinha, é justamente para fazer com que os profissionais despertem para essa importância, porque eu acho que se a gente pensar numa cadeia de exposição, o profissional ele está no topo, porque é o dia inteiro se expondo, né? O paciente ele se expõe uma vez, 2 vezes,
Agora, os profissionais, eles estão muito expostos e muito doentes, já tem, assim, se eu fizer uma lista de doenças que as minhas colegas dentistas, elas olham para mim, eu vou comentar alguma coisa, assim, eu tô com dor de cabeça, eu dou uma olhadinha, é mercúrio. É porque eu tô com dificuldade para engravidar, é mercúrio. E né, porque a gente está muito exposto. Então, concordo 100% com essa atuação de vocês, é muito importante a gente contar com vocês para respaldar, para a gente continuar levando essa informação. Muito bom, Raquel. Agora vamos chamar a Magda. Magda, considerando a sua experiência, existe alguma dificuldade para levar o tratamento sem mercúrio para localidades mais distantes, como exemplo, aldeias indígenas mais afastadas na Amazônia e em outros locais mais distantes do Brasil? Ou seja, Magda, existem técnicas e tecnologias para não utilizarmos mais o amálgama dentário de mercúrio? Sim, existe. E mais uma vez eu quero parabenizar a todos pelo evento, saudar os colegas que estão aqui assistindo e nos acompanhando, em especial todos vocês da Unifesp. E veja só, a toxicidade do mercúrio, ela é indiscutível. Então nós já sabemos o que fazer. Aí vem a segunda parte, como fazer? Eu, como protagonista da odontologia e sabendo que ainda existem colegas que fazem restauração de amálgama, porque talvez não tenham outra opção, e citando o professor Jesus Pécora, da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, onde ele cita ali um manual das boas práticas de uso de restaurações de amálgama e descarte de resíduos, ele cita que quando se faz uma restauração em amálgama de prata, 30% do que se manipula a cápsula, ela não é utilizada, ela é rejeitada. Então, imagina você fazer um amálgama como, por exemplo, num ambiente, você citou aí uma aldeia indígena. A mesma energia elétrica que necessitaria para usar o amalgamador, para fazer o amálgama, você pode usar um fotopolimerizador. Então, sim, existem técnicas espetaculares para não fazer o amálgama e trocar as restaurações por outros materiais, como, por exemplo, a resina composta, as cerâmicas, porque o objetivo da odontologia é a preservação da estrutura dentária. Então, isso nós chamamos de odontologia minimamente invasiva, odontologia biomimética, como se diz, biomimetismo é imitar a natureza. Então, sim, desde que, em 1955, um autor chamado Buonocori, ele descobriu a técnica adesiva, a filosofia adesiva, hoje nós podemos colar as restaurações aos dentes. Então, existe sim. E nós temos equipamentos, como esse equipamento que é o fotopolimerizador, que se não for energia elétrica, ele por exemplo, a bateria ou a pilha. Então, podemos levar a qualquer área, nós podemos praticar. E aqui eu cito a grande chave para que nós possamos colocar tudo isso em prática. Usar a ética, usar a informação e usar isso de forma contínua e com todos os atores da sociedade. Só assim nós poderemos ter uma transformação. Por quê? Conhecimento sem ação é inútil. Então, já que sabemos o problema, vamos todos agir e eu convido aqui todos os colegas dentistas para uma grande discussão como podemos fazer essa transição da restauração de amálgama para outras boas práticas no Sistema Único de Saúde, porque eu sei que o colega que está lá de frente, ele tem uma tensão. Como fazer? Será que ele tem todos os artifícios para fazer de uma outra forma? Então, parabéns mais uma vez a todos vocês e agradeço por essa oportunidade de participar e de colaborar com todos pela saúde do ser humano, evitando o mercúrio. Nós que agradecemos, Magda. Agora nós voltamos aqui com Mariana para fechar essa segunda rodada aqui. Mariana, que já havia falado aqui anteriormente sobre os danos do mercúrio à saúde. Mariano, nós temos acompanhado experiências que são realizadas com mercúrio, por exemplo, derramamento de mercúrio em carpetes, que mesmo após esse carpete ser lavado por empresa especializada, ele continua emitindo vapores de mercúrio.
e também teste com dentes restaurados com amálgama de mercúrio, que ao simular o atrito nesse dente, ele emite vapores de mercúrio também. E até mesmo acompanhando medições de quebra de lâmpadas fluorescentes em ambiente fechado, né? São algumas dessas experiências que a gente tem conhecimento. Mariano, considerando a sua experiência com a avaliação de risco à saúde humana pela metodologia TSDR, Mariano, qual o risco à saúde das pessoas submetidas a essas condições de exposição ao mercúrio? São trágicas, né? Ou seja, nós vamos ter toda uma gama de possíveis doenças que irão aparecer ao longo do tempo. Por exemplo, por que o mercúrio é difícil de remover do meio ambiente? Porque as substâncias que removem o mercúrio, elas são venenosas também. Por exemplo, o ácido sulfídrico, ele captura o mercúrio, mas não é aconselhável ninguém mexer com ácido sulfídrico sem orientação e sem ter experiência. E não é indicado para a limpeza de um ambiente, por exemplo. Então, se você tem derramamento, a quebra de uma lâmpada dentro de uma sala, por exemplo, esse mercúrio vai permanecer dias ali. Porque quanto mais áspera forem as superfícies, mais o mercúrio vai se agregar a ele e vai ser difícil de você remover dali. Produtos de limpeza normal não removem mercúrio, isso já está comprovado. Então, as pessoas teve acidente com mercúrio, as pessoas automaticamente vão estar expostas. Ou seja, haveria-se de existir um protocolo de público de uma emergência, um tipo de um sistema de contenção dessas situações, que você convocaria o órgão público, ele vem e retira. Agora, o certo mesmo é eliminar o mercúrio em todas as suas formas do contato do público, ou seja, medicamentos, lâmpada de mercúrio, graças a Deus, está em fase de substituição. A amálgama dentário, a Ana falou sobre o microgalvanismo, né? Só que nós temos um problema da nossa boca, é uma mistura química. Aumentou a acidez na saliva, você tem o risco aumentado de a pessoa absorver o mercúrio na sua pior forma, que é a forma organometálica. E não é só isso, tem o próprio atrito. Dependendo do alimento que você mastiga, ele vai promover uma ligeira abrasão, e essa ligeira abrasão vai ter desprendimento de mercúrio e absorção. E as pessoas vão estar correndo o risco constantemente. Basta ter amálgama na boca ou algum equipamento com mercúrio dentro de casa, você já está correndo risco. Um exemplo, nós fomos fazer inspeção numa empresa de reciclagem e a lâmpada quebrou a uns 5, 8 metros da gente, e nós estávamos com o aparelho fazendo medição. Por exemplo, a essa distância ele já deu fim de escala, ou seja, já tocou a campainha alertando que estava acima do permitido, ou seja, não dava nem para medir, estourou a leitura. Então, imagine, numa fábrica com um pé direito de 5 metros para mais, imagine dentro de um ambiente caseiro onde o pé direito é 3 metros. Então, essa exposição, infelizmente, em muitos lugares ela ainda existe. A consciência das pessoas, felizmente, algumas pessoas mais conscientes vieram sendo alertadas e providenciaram a não exposição, né? Eliminar o mercúrio de vez, e eu espero que isso seja uma campanha que é constante, ou seja, até eliminarmos de vez o mercúrio da nossa presença. Eu encerro aqui. Eu acho que eu devo ter deixado bem esclarecido para vocês. Muito obrigada, Mariano. Jeffer, você gostaria de fazer alguma consideração nessa segunda rodada? E já complementando aqui, Jeffer, considerando a posição aqui dos nossos
convidados, todas as informações que foram trazidas aqui, e o fato do NEPSA ter realizado uma revisão sistemática em pesquisa sobre mercúrio e amálgama de mercúrio. Jeff, você pensa que há evidências que justifiquem a eliminação total do mercúrio na odontologia? Oi, Rafaela. Não, claro, nós fizemos várias revisões, né? Inclusive pesquisas recentes, né? Apontando os riscos do mercúrio à saúde humana, né? Então, nós já temos evidências mais do que suficientes, né? Para, sim, tomar uma decisão, né? Não só em favor da emenda das crianças, como também, o mais brevemente possível, vedar o uso do amálgama para toda a população. Até porque, no Brasil, quem mais está recebendo o amálgama de mercúrio, infelizmente, é a população mais empobrecida, né? É aquela população que usa o serviço público. Então, nós temos, dentro do serviço público, né, um trabalho homérico para que seja substituído o amálgama de mercúrio, né, em defesa dessa população menos favorecida, que normalmente é aquela que tem menos recursos e menos até, dizer assim, né, possibilidades de um bem-estar melhor. Então, o serviço público, né, o poder público deveria investir nesse momento e daqui para frente, porque uma coisa é a gente não saber, é a gente não conhecer. Outra coisa é quando o mundo, uma convenção internacional, está mostrando que é necessário uma decisão, e essa decisão tem que ser uma decisão de governo, né? E o governo tem que avançar rapidamente na proteção da saúde pública e coletiva, vedando o uso de amálgama no serviço público, né? Eu também, teve uma pergunta aqui que eu vou responder, mas eu gostaria também, depois, se houver oportunidade, que os colegas também falassem a respeito, né, sobre a indicação ou não da remoção do amálgama, né? Perguntou para a dentista, e a dentista falou que não, que era mais perigoso remover do que manter o amálgama, né? Eu já tenho uma opinião diferente, que vai justamente, né, em direção daquilo que pensa, né, os nossos colegas, inclusive a nível internacional, dessa questão de remover ou não a amálgama de mercúrio, né? E a resposta que nós temos é a seguinte, né? E vai um pouco na direção do que a Ana já colocou, né? Aqueles problemas resistentes, né? E que a gente não encontra uma explicação por que está acontecendo aquilo, mediante a vários recursos, né, metodológicos, né, e de procedimentos que não dão resultados, né? É justamente isso que a própria emenda das crianças colocam, que é a proteção dos fetos, vedando o uso em mulheres grávidas e que estão amamentando, e menores de 15 anos, né? Não utilizar o amálgama dentário, mas também em pessoas que têm problemas, por exemplo, do sistema nervoso central. É aconselhável, se você tem um problema resistente no sistema nervoso central, que remova os amálgamas. Se você tem um problema no coração resistente, um fígado, nos rins principalmente, né, um problema de pele, né, resistente e preocupante, e você tem amálgama, remova esse amálgama, né? Mas as pessoas que já se tornaram resilientes, que não apresentam problema nenhum de saúde, né, mantenham o amálgama, não está tendo problema de saúde, não está havendo nenhuma complicação, aí sim, aí recomenda-se que mantenham o amálgama, né, até que algum problema venha a acontecer. Então, esse grupo que apresenta esses problemas de saúde e são resistentes, preocupantes e está agravando o problema, recomenda-se sim que faça uma remoção desses amálgamas. Mas se já houve resiliência, não faça isso, né? Então, e sim, Rafaela, a minha resposta, e os colegas também podem complementar, nós já temos evidências mais do que suficiente para tomar uma decisão mais arrojada em relação ao amálgama de mercúrio. E é isso que a gente espera que aconteça na próxima COP5, principalmente por parte do governo brasileiro. É isso, Rafaela. Obrigada, Jeffer. A pergunta que o Jeffer respondeu aqui veio do nosso chat, né? Aliás, tem muitas manifestações aqui no chat, elogiando aqui o nosso evento, a participação aqui de vocês. E a pergunta era, eu tenho amálgama nos dentes colocado há muitos anos atrás, e perguntei à minha dentista se poderia retirar, e ela disse que a retirada é pior do que ficar com ele nos dentes. E aí ela pergunta aqui, né, Carol
É a Carolina Sadako. Ela pergunta se isso tem embasamento científico. A Magda ou a Raquel poderiam, ou as duas poderiam responder essa questão? A Ana também podia falar. Bom, o embasamento científico é para a remoção se não há sintomatologia, é isso? Isso. Preciso entender. Nesse caso, seria pior retirar do que deixar o amálgama lá. Então, é um assunto bastante controverso. Eu vou iniciar, depois gostaria que a Raquel continuasse. O que acontece? Em primeiro lugar, há necessidade, como eu acredito que a própria resolução do Tratado de Minamata e a resolução do FDA de 2022 sugere que em pacientes de risco, sim, deve ser removido. De que forma? Com a técnica convencional de remoção, onde, no mínimo, o colega deve usar o que nós chamamos de isolamento absoluto, brocas de alta rotação, com uma alta refrigeração, um sugador de alta potência, ou seja, existe uma técnica especial para remover. Depois de removido esse amálgama, que o colega tenha todo o cuidado para fazer a técnica indicada que nós aprendemos na faculdade. Todos nós estamos habilitados para fazer isso, ok? Com toda a excelência. Porém, é preciso também entender que existem trabalhos científicos que mostram que o amálgama de prata com mercúrio, sendo uma substância que não é aderida ao dente, para fazer a restauração de amálgama, é preciso fazer um desgaste maior, uma expulsividade. E ao longo do tempo, esse amálgama de prata, ele sofre o que a gente chama de expansão higroscópica, ele cresce. E isso leva a trincas dos dentes. Então, só por isso, já poderia se indicar a remoção do amálgama, porque ele pode, ao longo do tempo, levar a trincas dos dentes, não só até pela periculosidade de conter o mercúrio. Há de se tomar cuidado, e aqui nós não estamos dizendo que todas as restaurações de amálgama devem ser removidas, mas até para a proteção do remanescente dental, é preciso ser avaliado pelo colega e o colega e o paciente entrarem num acordo para fazer isso com a máxima segurança possível. Porém, eu acho que já é mais do que tempo da odontologia pensar em sustentabilidade, pensar em conversar sobre ter o que nós chamamos de separadores de mercúrio nos nossos consultórios, que é recomendado pela Academia Dentária Americana e pelo EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que sugere para que a gente não contamine o meio ambiente. Isso terá um prazo para que a gente possa colocar isso em prática. Está escrito dentro do Tratado de Minamata, por enquanto é sugerido, porém logo teremos isso como resolução. Raquel, quer me ajudar, por gentileza? Pois não, Magda. Bom, eu tenho uma opinião baseada em tudo que eu já estudei, né? Eu já aprofundei muito em relação à contaminação das amálgamas em específico. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da Magda. Eu sou a favor de remover sempre todas as restaurações. É um pouco chocante, talvez. Existe um risco ao remover qualquer restauração, porque a gente já tem uma perda de estrutura dentária, mas eu entendo que ter um material tóxico no corpo e estar exposto a uma contaminação, mesmo que crônica, baixa, eu falo que são doses homeopáticas de mercúrio. Hoje, eu posso ter saúde, posso não estar com nenhuma manifestação, e aí eu vou esperar essa doença chegar para eu tomar atitude? Eu vou esperar eu entrar no grupo de risco para eu tomar atitude? Eu vou esperar eu estar com um nível alto de mercúrio, que é muito difícil a gente medir mercúrio, o mercúrio não fica no sangue, o mercúrio geralmente vai para o sistema nervoso central, se aloja no fígado. Então, assim, os meus pacientes que me procuram, essa é a minha conduta. Vamos remover, sim, sempre. Existe uma pequena parcela quando esse dente tem um risco de virar um tratamento endodôntico, que daí é um outro problema. Então, aí, nessa hora, eu ponho na balança, mas na maioria das vezes, vamos dar um exemplo, o paciente tem 5 dentes com restauração de amálgama, tem um que tem risco de virar canal. Eu vou poupar esse um e vou remover o resto.
essa pergunta, Rafaela, referente a não remover, é preferível manter, gera uma confusão, porque eu, por exemplo, tenho uma conduta que é a seguinte: se for para remover da maneira convencional, como todo dentista remove, é preferível, a minha opinião, de não remover. Porque ao remover, é a hora que a gente mais provoca intoxicação no paciente, mais do que ter a restauração ali. É muito grave, porque a hora que eu toco a broca, por mais que eu esteja usando uma irrigação, eu vou provocar um aquecimento desse mercúrio, e eu vou levar esse mercúrio que está dentro da restauração de amálgama, que é um mercúrio inorgânico, e eu vou transformar ele em mercúrio volátil, que é o mercúrio elementar, que é o vapor do mercúrio, que é uma das formas mais tóxicas. Então, no meu entendimento, qual é a minha conduta? Eu oriento o paciente para que você faça a remoção com a técnica de segurança. Se você não tem acesso a essa técnica nesse momento, aguarde, se planeje para remover de uma maneira segura, porque aí você vai evitar a contaminação do seu corpo e a contaminação do meio ambiente. Então, essas diferenças, essas nuances, eu sei que é difícil aplicar a nível populacional, né, geral, pensando em Brasil, mas a minha conduta dentro do meu consultório particular é sempre a indicação, sim, da extração, da remoção, da extração não, perdão, da remoção, só que sempre com a técnica segura. Se você não pode fazer nesse momento com a técnica segura, espere até você poder fazer com segurança, para você não se contaminar e não contaminar o meio ambiente. Muito bom, Raquel. Tá. Lembrando, né, já passo aqui para a Ana, já que a gente está falando aqui de remoção, né, Ana? Inclusive, a pergunta era se é recomendável que pessoas que possuem diagnóstico de microgalvanismo, se é importante, se você recomenda que elas removam, né, o amálgama. Mas só para complementar aqui, pensando aqui no que a Raquel falou, Cecília Zavares, especialista também em mercúrio, com mestrado e doutorado na área, inclusive na questão da contaminação, intoxicação do trabalhador, ela deixa um comentário muito interessante, que ela fala que há uma tendência, né, do amálgama de mercúrio a ser utilizado mais no serviço público e nos serviços populares, né, o que a gente também identifica como uma injustiça social. Ana, é recomendável que as pessoas que possuem diagnóstico de microgalvanismo, elas removam o amálgama de mercúrio? Rafa, sim. Né, como os nossos colegas disseram bem, a Raquel, por último, agora com excelência, então a gente pensa assim que, lógico, a retirada do mercúrio, né, dos amálgamas, através de um sistema de proteção do paciente, de proteção do profissional, né, no manejo dessa retirada, é lógico, né, com certeza, eu concordo com tudo que vocês falaram. E para a gente também, a interferência, por exemplo, no curso natural da autocura, né, que a gente acredita que o corpo ele é capaz de, ele tem a que a gente chama de farmácia de Deus, né, a farmácia química do nosso corpo, que ele tem todas as substâncias necessárias para se autocurar, e a gente é apenas um facilitador, né, para que o corpo encontre a autocura. Então, interferências que atrapalham esse curso natural da autocura pode perturbar, por exemplo, né, como a Raquel disse muito bem, a comunicação neural, né, através da passagem da barreira hematoencefálica, perturbações dos líquidos necessários, né, do sistema vascular, linfático, para que necessário nos locais, né, de autocura. Se o amálgama ele irrita o sistema nervoso, então quanto menos irritação a gente tiver tanto no sistema nervoso quanto no sistema digestivo, melhor vai ser para o paciente se autocurar. E aí é lógico que a gente tenta, né, com as nossas possibilidades, dentro do nosso âmbito, passar também, né, alguma suplementação, né, então fazer, por exemplo, pedir junto com o paciente, num tratamento interdisciplinar, junto com o dentista, perdão, fazer a retirada aos poucos dos amálgamas dentários, junto com a suplementação, por exemplo, através de vitamina C, da clorela, né, se a gente pensar na clorela, ela é considerada altamente resistente aos metais pesados e amplamente utilizada, por exemplo, no Japão, né? Como a gente já falou bem, o Jeff já falou muito bem da parte do país, né, do Japão, que sofreu muito com isso.
a vitamina C, que é um grande antioxidante, né, que ajudaria, né, nesse trabalho da retirada dos amálgamas dentários. Muito bom, Ana, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta e eu gostaria de... Magda, você poderia me responder em 2 minutinhos? Se é possível o dentista não utilizar o amálgama dentário em pessoa com alguma condição neurológica que dificulte o tratamento? É possível, Magda? É possível, porque hoje nós temos o que nós chamamos de sedação consciente. Então, se o paciente não é colaborador, então é possível que se faça de outras formas. Por quê? Até mesmo para o amálgama é necessário que nós utilizemos aquela que nós chamamos de dique de borracha ou isolamento de absoluto. E às vezes, se o paciente tem alguma condição neurológica, pelo que eu estou entendendo, ele não é colaborador, parece que é isso, Rafa? Então, existe a condição de ter uma sedação consciente e de fazer. E eu quero aqui continuar, né, e complementar a fala da colega Raquel e da colega Ana, que existe um momento correto de se remover a restauração de amálgama. Isso é um cuidado que devemos ter. Eu trabalho diretamente com médicos e eu sempre avalio a condição desse paciente. Ele tem um suporte para que seja removido aquele amálgama? Se ele tem, eu irei remover. Se ele não tem, ele vai criar essa condição para que esse amálgama possa ser removido, tá? Então, a condição do paciente, vamos assim dizer, a escolha do material, ela independe da condição do paciente, se é adulto, se é criança e se é tudo mais. Depende da técnica. Então, hoje, sim, temos técnicas para restaurar o remanescente dental com outros materiais que não seja o amálgama de prata com mercúrio. Rafaela. Muito bom, obrigada, Magda. Bem, gente, nós estamos indo aqui para a parte final desse encontro, né, e pelas manifestações aqui no chat, perguntas, interesse, nos indica que o assunto, né, como já falamos aqui, ele não esgota aqui, e que é essencial, né, trazermos esse assunto para a nossa universidade pública, um assunto tão importante para a saúde da população. E eu gostaria de deixar aqui, antes de passar a fala final aqui para vocês, deixo um registro reflexivo. Na busca pela erradicação do uso do mercúrio e no tratamento de pessoas intoxicadas pelo metal, nós temos nomes muito importantes que são expoentes no assunto. A doutora Cecília Zavares, a doutora Marcília Medrado, assim como sobre o amálgama de mercúrio, nós temos a doutora Marta Faisol, o doutor Olímpio Faisol Pinto, que há muitos anos observou que havia uma relação de causa e efeito, né, entre certas doenças e o amálgama de mercúrio nos dentes. Ou seja, na história do nosso país, nós temos tantas pessoas de nome, renome, profissionais, pesquisadores apontando o problema relacionado ao mercúrio e à saúde humana, que nos leva aqui a pensar se já não é hora, né, de vedar definitivamente o amálgama de mercúrio em toda a nossa população. E, mediante isso, eu gostaria de passar a palavra para vocês agora, para as nossas convidadas e convidado, para que nos digam qual a direção que a sociedade brasileira deveria tomar em relação ao amálgama de mercúrio e as suas considerações finais. A gente pode começar pela Silvia. Ok, Rafa, eu estava aqui ouvindo, né, e pensando na riqueza que é um debate como esse e as informações, né, e também pensando, né, na responsabilidade que nós temos de não criar alardes na população, tem que sair correndo para tirar, tem que tirar o mercúrio da boca, o amálgama, assim, todas as preocupações que nós temos que ter e a responsabilidade que temos. E fiquei pensando, né, de tudo que foi falado, também de um dos desafios que nós temos, e acho que está colocado para nós, docentes, né, da formação de profissionais conscientes dessa responsabilidade, de cumprir o seu papel profissional na sociedade, mas de estar aberto, acho que como esse grupo que está colocado aqui, de estar aberto ao debate e ao diálogo, né? O fato de pensarmos diferentes não nos impede de crescermos, ao contrário,
É esse pensamento diferente que vai fazer com que nós consigamos superar as nossas dificuldades. Também queria destacar a importância de a gente estar motivando, sensibilizando e, usando a palavra mais pesada, perturbando mesmo os nossos representantes políticos, seja no executivo, seja no legislativo, que nós estamos fazendo isso do nosso local, mas que nós precisamos multiplicar esse trabalho. E queria agradecer muito a possibilidade de estarmos aqui, em nome do NEFSA, em nome da universidade, o quanto a contribuição de vocês é valiosa e pensamos e pretendemos continuar esse diálogo. Muito obrigada, pessoal. Abraço a todos. Estamos por aqui no NEFSA, sala 209 do prédio da Silva Jardim. É o nosso espaço e está à disposição de todos. A universidade é nossa. Obrigada, Silvia. Márcio Mariano. Eu acho que é obrigação da pessoa que tem um mínimo de letramento e entendimento sobre o meio, de que o mercúrio é um problema sério e nós temos de tomar providência. Por exemplo, na década de 80 e 90, faziam-se pesquisas para ver quanto que o amálgama dentário liberava de mercúrio. E eles chegaram à conclusão que variava entre 2 microgramas a 20 microgramas a cada 24 horas. Só que nós não tínhamos a tecnologia de telefonia celular, a pessoa está presente num ambiente com alta taxa de energia eletromagnética. E tem uma pesquisa que foi feita em março de 2016, foi publicada, de que há quase a comprovação das evidências de que as altas taxas de autismo foram provocadas pelas mães que tinham amálgama de mercúrio na boca e ficaram grávidas naquele momento. Então, elas foram mais expostas, porque em experiência in vitro, eles acusou que a liberação de mercúrio pela energia eletromagnética ela é altíssima. Então, nós temos celulares 5G já, 4G praticamente o uso corriqueiro. Estão pleiteando agora aumentar para 5G, e isso aí vai causar um problema muito sério em quem tem amálgama na boca. Então, eu sou a favor de que as pessoas retirem o amálgama se ainda tiverem em sua boca. Os equipamentos de segurança eles têm de ser melhorados. Eu acho que já existe alguns para facilitar o trabalho do profissional e evitar que ele seja exposto. Então, como consciente de que os riscos existem, eu faço um apelo de que tenha o mínimo de entendimento, nos ajude a eliminar o mercúrio em todas as suas formas da sociedade. Muito bom, Mariano. Até porque, como lembram, tem um artigo muito interessante da Tibau e Grube, em que eles falam que mesmo quando o último amálgama de mercúrio for colocado, né, no dente, o passivo ambiental vai continuar durante muitos anos. Raquel, agora é com você. Bom, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, e eu acho que dá para a gente encerrar colocando, assim, a responsabilidade para os profissionais, não tem desculpa, sinto muito, não dá para não olhar mais para isso, a gente tem todos os fatos na mesa, então a gente tem que sair dessa posição de vítima do sistema, não fomos ensinados da maneira correta, mas a informação está aí para quem quiser, e a população se colocar numa posição de poder de escolha, falam não, né? Porque enquanto se estiver colocando o amálgama, a gente vai estar num ciclo sem fim. Então, a gente precisa entender que primeiro precisa acabar a instalação. Acabou, agora vamos para o outro problema, que é a remoção. E assim por diante. Mas enquanto a gente não colocar um basta, o profissional parar de colocar e parar de se colocar nessa posição de vítima, porque eu não tenho acesso, não é um investimento alto, isso eu posso garantir.
Com coisas básicas você consegue fazer uma remoção segura. O paciente, já tendo esse entendimento, ele tem sim o direito de falar não para esse material. Essa desculpa, o paciente que não tem condição neurológica, a gente precisa... Gente, tem material restaurador, como o ionômero de vidro, que tem uma resistência, ele pode durar muito mais que uma resina, por exemplo, que é facilmente colocado num paciente que tem problema neurológico. Eu recebi um paciente há pouco tempo atrás, com síndrome de Down, com 20 dentes com amálgama, o dentista colocou agora, 2 meses atrás, assim, é de chorar, colocar amálgama num paciente que já tem um problema neurológico. Então, assim, chega, não dá para a gente aceitar mais isso, é revoltante, porque a informação está aí para todo mundo. Então, o profissional tem que sair dessa posição de vítima e o paciente tem que se colocar nessa posição de decisão. Só assim a gente vai conseguir andar para frente. E a hora que a pressão vem da população, a coisa vai, né? Enquanto a gente ficar só esperando alguém tomar atitude, então a hora que o paciente se posicionar e o profissional se posicionar, o resto vem junto com o apoio de grupos como o de vocês, não tem como não acontecer. Muito bom, Raquel, muito obrigada. Ou seja, a população também tem que exigir os seus direitos de não uso do amálgama e o poder público também tem que fazer a sua parte. Mari Polacchini. Bom, diante de tudo que nós pudemos ouvir hoje, sempre enriquecendo o nosso conhecimento, não tem como não entender que a divulgação para a população dos riscos que o amálgama dentário representa não seja a prioridade. Perdão. Então, eu acredito que nós temos que investir muito na difusão desse conhecimento, que as pessoas entendam que elas podem dizer não, que elas podem pressionar os seus municípios para que retirem o amálgama do serviço público de saúde, ajudarem a pressionar os parlamentares, porque eu venho de uma geração que só tinha o amálgama, e de uma geração que teve muito problema, né, de cáries dentárias por conta de antibióticos. E quando eu ouço tudo isso, é muito triste, porque eu faço parte de uma geração que adoeceu por conta do uso do amálgama. E como a Rafa falou, né, na área ambiental, a gente lida muito com a questão do passivo ambiental. E é muito triste quando esse passivo está em nós mesmos, né? Nós somos objeto desse passivo ambiental deixado, né, pelo uso do amálgama. Então, em resposta à pergunta, o que eu considero necessário é isso, que essa divulgação ela seja intensificada, e para isso eu conto com todos vocês que estão aqui nos ouvindo, né? Que nos ajudem a divulgar essa informação para que a gente comece também, como sociedade civil, a exigir os nossos direitos em relação à defesa da nossa saúde. Gratidão. Muito bom, Mário, obrigada. Ana Cláudia? Rafa, bom, eu sou dessa linha, eu acho que o conhecimento é fundamental, né? Conhecimento é o que nos move, né? É o que nos tira, então, da estupidez. Então, ter o conhecimento profissional, né? Gerar o conhecimento profissional, conhecimento interpessoal das pessoas, da população, né? E para a gente caminhar cada vez mais para esse processo. Então, se nós pensarmos mercúrio e desenvolvimento, né? O mercúrio, a gente já deixou bem claro isso, né? Que é uma das substâncias mais tóxicas que existe, especialmente danosa para o sistema nervoso e para o feto. Uma fonte importante do mercúrio são os amálgamas, né, que liberam mercúrio para todo o corpo. Há evidências, como já foi falado aqui, que mulheres gestantes passam mercúrio, né, do amálgamas dentários para o feto, e que vai se acumular no seu sistema nervoso, no desenvolvimento, que é tão importante esse sistema para o desenvolvimento do embrião e depois o desenvolvimento motor e neurológico na primeira fase da criança.
O mercúrio, ele tem, como a Raquel disse muito bem, ele tem uma afinidade com a gordura e que facilita atravessar essa barreira hematoencefálica na criança e causar, por exemplo, inflamação no nível cerebral, especialmente cerebelo, núcleos da base, que são estruturas tão importantes para um bom desenvolvimento motor e neurológico da criança na primeira fase de desenvolvimento. Se a gente pensar, né, em toda essa parte de proteção, né, dos amálgamas, na retirada dos amálgamas, a gente pegar, por exemplo, a Suíça, os dentistas, eles foram, né, orientados para não jogarem os pedaços de amálgamas no circuito de água, que são localizados nos consultórios dos dentistas, dos odontologistas, pois os derivados organomercuriais servem, né, de pesticida para a natureza, ou seja, caminhar cada vez mais para a retirada de qualquer processo que gera patologias, né, qualquer processo patológico que vão gerar toxicidade no nosso corpo, que vão destruir fibras de qualquer tipo de tecido do nosso corpo, e sem poder eliminar de forma natural, de forma fácil, congestionando todo o sistema e prejudicando a nossa autocura, é importante que a gente pense, repense e elimine tudo isso. Muito bom, Ana. Magda? Está sem Magda, som, Magda. Você está sem som. Desculpa. Eu acredito assim, mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer assim, problema conhecido, 50% resolvido. Então, mais uma vez, já sabemos qual é o problema. Como fazê-lo? Através da educação. Chamar os colegas, os gestores públicos políticos, as nossas entidades de classe de cirurgiões dentistas, que poderiam estar nos apoiando nesse sentido, e eles têm até um conhecimento sobre o que está acontecendo, e dizer que não tem volta. Eu estou bem positiva, que eu acredito que nós estamos no caminho certo e a cada dia melhorando nesse assunto. Ainda mais com uma equipe tão poderosa e de pessoas que estão tão iluminadas e tão competentes como é esse grupo da Unifesp. Então, gratidão e parabéns a todos vocês por esse evento. Obrigada, Magda. Jeffer, gostaria de fazer alguma consideração a mais? Só agradecer às colegas, né? A gente fica feliz quando a gente vem no evento e sempre sai um pouco mais instruído, né? É o que a Ana falou, né? Quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente deixa um pouquinho, né, a idiotice de lado. Então, eu acho que é importantíssimo esse evento, o conhecimento que as colegas trouxeram, né, em relação ao amálgama de mercúrio. Obviamente, como a Rafaela falou, não se esgota, tem muito mais coisas por trás da questão do mercúrio, mas eu acho que hoje nós podemos, né, abordar coisas importantes, né, o próprio microgalvanismo que a Ana trouxe, né, as considerações de todos os colegas, né, do Mariano, da Mari, foram extremamente importantes. É a união de conhecimentos que a gente pode fazer uma mudança significativa, né, na nossa sociedade, né? A união desses conhecimentos. Tem um pensador, o Edgar Morin, que ele diz, né, que é preciso unir o conhecimento, né, para compreender o universo e para modificá-lo também, eu acredito, e a importância de um trabalho, né, de a gente livrar a população do contato com o mercúrio, principalmente da odontologia, que é uma coisa que está todo dia no nosso corpo, né? Uma coisa é você comer um peixe contaminado aqui, né, daqui a 2 meses de novo, ou quebrar uma lâmpada um dia e depois nunca mais, e outra é você ficar com a amálgama do dente a vida toda, 24 horas por dia, e dormir com a amálgama dentária, né? Dormir com o inimigo, se é assim que se pode se dizer assim. Então, eu acho que é importantíssimo esse evento. Eu só tenho que agradecer o conhecimento que eu adquiri um pouco mais com os profissionais aqui presentes. E, Rafaela, um abraço a todos que nos ouviram e vamos em frente trabalhando, né? Trabalhando na campanha por uma odontologia livre de mercúrio e que todos se sintam parte, né, dessa aliança mundial. É isso, Rafaela. Obrigada, Jeffer. Hoje foi um dia de grande aprendizado.
Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro e, em nome da organização da 9ª edição do Congresso Acadêmico da Unifesp, eu quero deixar o nosso agradecimento a todas as pessoas que nos acompanharam, as nossas convidadas e o nosso convidado. E quero dizer a vocês, continuem prestigiando o Congresso Acadêmico da Unifesp, que está com uma programação imperdível. O Congresso da Unifesp vai até o dia 23 de junho e com o tema Universidade na Reconstrução da Nação. Obrigada por assistir a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2023. Inscreva-se no canal e siga a Unifesp nas redes sociais.